E a equipe vem para Curitiba disposta a acabar com essa sequência de resultados infelizes. Será que é hoje o dia do Corinthians voltar a sorrir com uma vitória? Hoje é dia do técnico Oswaldo Alvarez ter um pouquinho mais de paz na sua caminhada como treinador do Corinthians. Ele que conhece o futebol paranaense, se destacou muito no ano passado no Atlético Paranaense, indo inclusive para uma boa campanha na Libertadores da América. Essas são as emoções de Corinthians e Coritiba. E você ligado na Globo sabe, vai participar ativamente. É super importante no nosso trabalho e na nossa transmissão. Tem a internet que está aberta para você navegar, participar, fazer perguntas, dar suas opiniões e responder às nossas perguntas. Nós temos duas perguntas hoje já na página da Globo na internet. A primeira é sobre a seleção brasileira que está disputando o futebol olímpico. O Brasil vai ganhar a medalha de ouro? Essa é a nossa primeira pergunta. Não estamos esperando aquela decepção desta madrugada, a derrota para a África do Sul. Mas ainda dá tempo de recuperar e você responde. O Brasil traz a medalha de ouro? A outra pergunta que está na página da Globo é sobre o Corinthians. O Corinthians vai se classificar para a segunda fase do campeonato? www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. Esse é o nosso endereço na internet para você falar sobre a seleção brasileira, sobre o Corinthians, enfim, expressar a sua opinião, fazer a sua pergunta, ter uma participação importante e ativa aqui na nossa transmissão. Corinthians e Coritiba é o jogo aqui do Couto Pereira. Uma tarde e noite já fria aqui em Curitiba e a gente começa mostrando para você as duas escalações, como o time do Corinthians vem para campo, como o Coritiba vem para o jogo. Começando com o time da casa, o Coritiba, do técnico Fito Neves, assim escalado para enfrentar o Corinthians. Fábio no gol número 12, Reginaldo Araújo 2, Leonardo 3, Luiz Carlos 4, Vitor 29. No meio campo, número 7, Williams, número 18, Wallace, 18, Leandro, número 30, Alexandre, que é aquele que jogou na Portuguesa. Na frente, Marquinhos, número 9, e mais um ex-jogador da Lusa e do Cruzeiro, o da Silva. Número 28 é o time do Fito Neves. Do outro lado, o Corinthians, que ainda não conta com os reforços contratados, apenas o Emerson Pereira estará em campo. O time tem mudança na defesa, sai o Fábio Luciano. Veja aí como o Oswaldo Alvarez escala a equipe do Corinthians para tentar quebrar esse jejum aí de 7 partidas sem vitória contra o Coritiba. O Corinthians entra em campo com Maurício no gol número 1. A defesa tem Índio 2, João Carlos 14, Adilson 4, André Luiz 23. No meio do campo reaparece Romeu como titular, número 28. Emerson Pereira é o número 5, Edson, número 20 e o número 11, Ricardinho. Na frente, Fernando Baiano, número 10, Dinei, número 18. Esse é o time do Corinthians que vai tentar quebrar esse jejum de vitórias. Fernando Baiano, que tem feito gols, fez gols nas 3 últimas partidas do Corinthians. O trio de arbitragem para este jogo vem de Pernambuco. O juiz é o Wilson de Souza Mendonça. Os assistentes dele são Cid Bezerra, Eric Bandeira. O Wilson de Souza Mendonça costuma conversar muito. Você está vendo já ele batendo um papo com o Ricardinho. O que você acha desse árbitro Wilson de Souza Mendonça? Arnaldo César Coelho. Boa tarde, Kleber. O Wilson, que você está vendo aí de luva, que eu não gosto do juiz de luva. Luva de motorista, né? É, porque uma vez eu também fui atuar de luva e um torcedor disse para mim: poxa, Arnaldo, além de ladrão, você não quer deixar as impressões digitais. Então, o que disse o torcedor, Arnaldo? O torcedor, na geral, gritou para mim: você veio de luva porque você vai roubar e não vai deixar impressões digitais. Mas a luva dele, eu acho que aparece os dedos, que não aparecem as impressões digitais. Mas está bastante frio, talvez justifique esse uso da luva. Mas não fica muito bonito, não, juiz de futebol de luva. Mas esse é o Wilson Mendonça que a gente conhece. Ele é meio mala, gosta de criar casos, pode estar certo que o jogo vai demorar a começar. Ele vem na beira do campo, ele bate papo com todo mundo. Vamos ver se hoje ele não complica. Kleber Machado. Essa é a torcida, para que o Wilson de Souza Mendonça não complique. Tá com uma luva esquisita ali, rapaz. Ah, ele tem a luva dele, é só os dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio são os dedos que ficam para fora da luva, e também o polegar. É para ele poder manusear direitinho o apito, para poder escrever o nome de quem leva cartão, e para ele ter uma certa mobilidade manual. O Wilson de Souza Mendonça, o árbitro que vem lá de Pernambuco. Ele continua aí na sua conversa, na sua palestra inicial, como ele sempre faz. E a gente tem tempo para uma rápida passagem pelos repórteres da Globo, que dão um destaque de cada time. O Coritiba com o Gil Rocha, o Corinthians com o Abel Neto.
O Coritiba aposta no artilheiro Marquinhos. Ele aprendeu a comemorar com as cambalhotas que caracterizam o jogador do Coritiba, saltando nos rios do Mato Grosso. É o Marquinhos cambalhota, então. E o Corinthians, Abel, precisa acabar com essa sequência de resultados ruins. Olha, Kleber, o Corinthians completou no dia 1º deste mês 90 anos de fundação, só que ainda não conseguiu comemorar nenhuma vitória justamente nesse mês especial, mês de aniversário. Para voltar a vencer, o técnico Vadão aposta nas boas jogadas de Ricardinho e de Dinei e principalmente na boa fase de Fernando Baiano, como você disse agora há pouco. O Fernando Baiano marcou nas 3 últimas partidas da equipe. Kleber. É isso que nós vamos acompanhar a partir de agora. Vai começar o jogo aqui no Couto Pereira, em Curitiba. Esse é o Emerson Pereira, um dos novos reforços do Corinthians. Os outros ainda vêm aí, vão jogar ainda. Chaide, Rogério, Djair, Miller. E a bola está em jogo aqui no Couto Pereira, aqui em Curitiba. Começa Coritiba e Corinthians. O Corinthians atrás de uma vitória depois de 1 mês e 1 dia. É demais para uma torcida campeã paulista, bicampeã brasileira, campeã do mundo. Do outro lado, o Coritiba, buscando também se arrumar no campeonato. O Corinthians ocupa a 19ª posição. Tem 11 pontos em 10 jogos. O Coritiba é o 22º, 9 pontos em 11 jogos. As duas equipes vivem situações difíceis. Classificação ameaçada para a próxima fase da Copa João Avelange. 12 times passam para a fase seguinte. Tem um jogador do Coritiba que já ficou no chão na primeira jogada com menos de 40 segundos de jogo. Curitiba agora tem um arremesso lateral e é o tempo para que seja atendido o jogador que levou, pelo jeito, uma pancada. Está sentindo ali o peito. É o Marquinhos. É o Marquinhos. E nós temos já um jogo encerrado na rodada deste domingo do campeonato. O São Paulo venceu a Portuguesa por 2-0 em São Paulo. Diziam, você está vendo aí de novo o choque do Adilson com o Marquinhos, o momento em que se machucou o jogador do Coritiba. Há quem diga que os dois treinadores do clássico estavam ameaçados, tanto o Lula da Portuguesa contra o Levir do São Paulo. Ganhou o Levir. E o Palmeiras empata o jogo. O Palmeiras estava perdendo com um gol do Erlon e empatou agora com o Arce batendo pênalti. Está 1-1, Palmeiras e Sport. O show do intervalo, você sabe, vai mostrar para você um show de gols dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Nós temos esse jogo já encerrado, São Paulo e Portuguesa, Grêmio e Cruzeiro estão empatando 0-0, Palmeiras e Sport 1-1. E agora 6h30. Esse aí é o Grêmio e Cruzeiro, o jogo começou às 5 horas e agora 6h30, 4 partidas começando. Guarani, Goiás, Bahia e Flamengo, América de Minas e Santa Cruz e esse Coritiba e Corinthians. Marquinhos saiu de campo para ser atendido. O time do Coritiba está com um jogador a menos. O jogo ficou parado mais de 1 minuto. O Edson já está conversando ali com os jogadores do Coritiba, com o árbitro, e o time do Paraná tem uma falta para cobrar. É um lançamento que pode pintar lá para a área do Maurício. Estão na bola o Reginaldo e também o Leandro. Já voltou o Marquinhos. Curitiba fez um gol de cabeça só no campeonato. Lá vem a bola para a área, veio pelo chão. Meio complicada, passou pelo João Carlos, saiu o Maurício. A bola vai embora pela linha de fundo. O juiz dá só o tiro de meta. O Maurício pede cartão amarelo para o jogador do Curitiba, porque ele teria tentado enganar o juiz num possível pênalti. Olha aí, Arnaldo. Mas não houve pênalti não, porque a mão dele primeiro botou na grama, botou no chão. Depois é que o jogador do Curitiba é que tocou na mão do goleiro. Ele se jogou, deu um pulo para mostrar que foi o contrário, mas não houve pênalti não. Era o Reginaldo Araújo que estava ali na bola e pelo jeito tomou mesmo o cartão amarelo. O Wilson de Souza Mendonça entendeu que ele estava tentando jogar a torcida contra o árbitro e já mandou ver o primeiro cartão amarelo do jogo para o lateral direito, o Reginaldo. Kleber, Leonardo, o número 3, levou o cartão. Quem estava na jogada ali era o 2, né? A impressão aqui para o representante, inclusive, que foi apenas pela reclamação posterior. Esse é o Fito Neves, técnico do Coritiba. Do outro lado, o Oswaldo Alvarez, técnico do Corinthians. Dois treinadores que sabem que a fase não é fácil, é complicada, as vitórias não vêm, os pontos não são somados e tudo ameaça a classificação para a próxima fase. Temos inclusive essa pergunta na internet para o amigo que está navegando e acompanhando o futebol da Globo: Corinthians se classifica ou não para a próxima fase? Aí vem o Dinei dominando. A bola foi desviada, o Corinthians continua jogando com a sua camisa comemorativa aos 90 anos do clube, uma camisa que lembra a primeira camisa do Corinthians lá de 1910.
Dominando o Ricardinho. Romeu toca um pouco mais atrás para o Adilson, que vai aos poucos ganhando novamente posição no time do Corinthians. Paulo Roberto Falcão. É aquele jogo tenso, difícil, preocupante para as duas torcidas, mas sempre tem a ponta de esperança do torcedor. Hoje é o dia, né? O futebol é movido a isso, por paixão, é movido a expectativa sempre de melhora. E o Coritiba, parte natural, joga em casa, tem o apoio do seu torcedor. A torcida do Corinthians também comparece, mas claro que número bem menor que a do Coritiba. E sabe que precisa da vitória, jogando em casa tem que forçar. O Corinthians segura um pouquinho, conta com a experiência do Adilson, conta naturalmente com o talento do Ricardinho e acima de tudo com a boa fase do Fernando Baiano. O jogo é indefinido. De qualquer maneira, a minha expectativa é muito bom para jogar, tá friozinho, o jogador vai poder, se não correr, vai realmente ter dificuldade. Então a minha expectativa é de um bom jogo aqui. Nós estamos chegando à marca de 5 minutos. O time do Coritiba tem uma falta para cobrar, levando uma certa preocupação para o Maurício, que pede até a ajuda do céu. E vem a bola. Um chute forte, o Maurício cai e ela passa com perigo à esquerda do gol. Chegando inclusive a ser desviada no meio do caminho. Olha que pancada. Maurício caiu, um chute violentíssimo do Vitor, número 29, o lateral esquerdo do Coritiba. Escanteio para a equipe paranaense. João Carlos fica atento ali. O Romeu na marcação do Da Silva. Chegou também o Marquinhos. O Maurício já aponta para ele, pedindo o cuidado da defesa do Corinthians. É o Coritiba começando o jogo na pressão, buscando o primeiro gol. Lá vem chute para o gol do Maurício. Ela passa à direita, linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o goleiro do Corinthians. O meia Ricardinho, que começou a carreira aqui no Paraná, defendendo o Paraná Clube, foi inclusive campeão paranaense. Ele alertou os seus companheiros, o técnico Vadão, justamente sobre essa pressão inicial. Ele disse que aqui é normal no Couto Pereira essa pressão da torcida. O Corinthians tomar muito cuidado no início da partida e tentar aproveitar os contra-ataques. A dica do Ricardinho vai se confirmando. O time do Coritiba começa o jogo indo para cima. Toque do Reginaldo Araújo para o Williams. O desvio foi feito pelo André Luiz. A bola não saiu. O Coritiba continua com ela. A dividida entre o Williams e o André. Espirrada, a bola fica com o Fernando Baiano. Pela esquerda, o André tem o Dinei. Bola para ele. Vai o Dinei. Limpou bem o lance na primeira jogada. Vai para dentro. Ricardinho tentou o toque de chaleira, não deu certo. O Corinthians insiste. A bola chega com o Índio. Vem o cruzamento para a área. Subiu e tirou o zagueiro Luiz Carlos. Emerson Pereira pega o rebote, botou na frente e ficou no chão. E aí se levanta reclamando. Agora os jogadores do Coritiba querem do Wilson de Souza Mendonça a mesma atitude que aconteceu lá do outro lado com o cartão amarelo. Aí o lance, Arnaldo. Botou o corpo para proteger e fazer a paredinha. O jogador do Corinthians já não tinha mais a posse da bola, porque a bola estava na frente, deixou bater o corpo. Veja, ele bota o corpo na frente para impedir a passagem. O máximo que se podia marcar era tiro livre indireto, obstrução. Ou marca pênalti ou não marca nada. Ele preferiu não marcar nada. Eu também não marcaria nada. Vem aí o time do Coritiba, o lançamento do Vitor para a área. Já 2 lances nos 2 ataques para o torcedor discutir, reclamar, bronquear com o árbitro. Aliás, o árbitro também entra na nossa dança aqui da internet. Torcedor que vai à página da Globo, www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo, pode votar nos jogadores, pode dar notas aos jogadores. Não é quem está indo bem, quem está indo mal, a avaliação do torcedor e também a avaliação do torcedor para o árbitro Wilson de Souza Mendonça. Coritiba domina a bola no campo de ataque já. Vai trabalhando o Williams aqui pelo meio do campo. A bola passou pelo Leandro, chega no Vitor. Já deu um chute perigoso contra o gol do Maurício, chegando sempre ao campo de ataque. De novo o Leandro Tavares. Vitor. Corinthians procura diminuir os espaços, dificultar a criação da jogada do Coritiba e consegue tocar a bola. O Corinthians fica com o arremesso lateral, o Índio já movimentou. Do outro lado também tem uma marcação forte. E o Marquinhos ficou no chão, queria a falta. O juiz disse que o Índio não fez nada não. Então o Coritiba sai jogando com o Adilson. Esse é o lateral índio do Corinthians. E o André do outro lado leva o time de São Paulo para o ataque. Novamente caindo ali pela esquerda o Dinei.
Toque do André um pouco mais atrás, Edson trabalha, o Emerson Pereira recebe. O time do Corinthians não evolui, mas fica tocando bola, fica prendendo bola. Tá aí o Ricardinho. Boa bola do Ricardinho para o Dinei. O Ricardinho mesmo se apresentou. O Dinei tentou chegar no fundo do campo. Recebeu a marcação, a boa marcação do Leonardo. Ele tomou do Dinei, não deixou a bola escapar pela linha de fundo. E o Curitiba se livra bem do lance. Aí o lançamento do Alexandre para o Marquinhos. A bola pinga na frente do João Carlos, ele protege e ela vai embora. É apenas o tiro de meta. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Pique mais Itaú, mais de 6 milhões em prêmios. Saída de bola do Corinthians com o goleiro Maurício. E o Adilson conseguiu chegar antes do Marquinhos, mas o Curitiba também não está deixando o Corinthians respirar, não. A defesa do Corinthians descarrega a bola, ela volta. Mais um lançamento do Índio. Fernando Baiano agora consegue dominar bem no peito. No domínio já tirou o adversário. E ganha um arremesso lateral. Pelo menos é o Corinthians que vai um pouco para o campo de ataque. Dando um tempo para os zagueiros respirarem. Ricardinho dominou, o Fernando Baiano tentou a arrancada, foi falta em cima dele. Vai se levantando o Fernando, que é um dos artilheiros do time do Corinthians no campeonato. Ele e o Everton têm 3 gols. E o Everton, quando estava se acertando no time, se machucou e está fora já há bastante tempo da equipe corintiana. Cobrança de falta para o Ricardinho. Mandou direto pro gol e deu trabalho pro Fábio. Surpreendendo o Ricardinho, batendo de longe, mandando um chute forte, venenoso contra o gol do Curitiba. Veja aí, ela cai perigosamente e o Fábio dá um tapa na bola e joga para fora. Cobrança de escanteio. Manda para dentro da área o Ricardinho. O Corinthians acaba fazendo falta lá no campo de ataque. Falta do Fernando Baiano. Nós temos... O Fábio era reserva no começo do campeonato, mas o titular Gilberto se machucou, já se recuperou, mas o técnico mantém o goleiro porque ele tem tido ótimas atuações. É o Corinthians buscando a reabilitação nessa fase difícil que o time enfrenta. São 5 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos sem ganhar na Copa Mercosul. O time buscando se reencontrar. Hoje pode ser o dia, depois de 1 mês e 1 dia que o Corinthians venceu o Palmeiras, está enfrentando um outro alviverde. Hoje aqui em Curitiba, a equipe do Coritiba. Será que é contra o verde e branco que o time do Corinthians vai conseguir se reencontrar com a vitória? Tá 0-0 o jogo com 12 minutos passados. Você ligado na Globo pode participar, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião, sua nota aos atletas, aos jogadores que estão em campo. Tudo pela internet. E tem 2 perguntas para você responder. O Brasil ganha a medalha de ouro no futebol das Olimpíadas? O Brasil tem uma vitória e uma derrota na primeira fase. Vai pegar o Japão na última rodada da fase de classificação. E a outra pergunta é sobre o Corinthians. O Corinthians se classifica para a próxima fase da Copa João Avelange? O Corinthians hoje com 11 pontos está na 19ª posição. Se classificam só 12. As 2 perguntas que você responde: www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. Dinei tentava a jogada, o corte foi feito pelo Luiz Carlos. É impressionante que os jogadores escorregam no campo. Será que é possível? Até que seria interessante o Abel e o Gil depois do intervalo. Será que estão jogando com trave de borracha no campo, Falcão, chovendo como está chovendo aqui? A semana inteira com chuva, né? Não é possível que o jogador profissional entre com chuteira de cravo de borracha, que é impressionante que eles estão caindo. O da Silva trocou as chuteiras só agora há pouco. Por exemplo, ele entrou com trava de borracha. Mas é dos 2 lados, jogador do Corinthians e jogador do Curitiba, caindo de maneira que não consegue ficar em pé. E aí não tem condições de ter um bom rendimento. Há 10 dias chove em Curitiba. Aí o time do Corinthians tentando chegar com o Ricardinho. Bola um pouco mais atrás para o Edson. O Dinei se movimenta dentro da área, a bola foi muito forte para ele. A opção, a trava de borracha, é uma trava
É uma borracha como se fosse um solado de tênis, só que bem mais duro, com as travas. A opção a ela é qual, Falcão? Chuteira Dite. Tá vendo ali, ó? Aí, ó, repare. A chuteira não tem como parar em pé. A opção, a borracha é qual? A chuteira de cravo mais alta, tem uma trava de osso, tem uma trava mais alta, mais firme, para o jogador não ter dificuldades no arranque, porque o jogador não só está sujeito a cair no momento importante. Se você perguntar para o Adilson, certamente o Adilson vai estar jogando de trava alta, porque zagueiros sabem, os goleiros devem estar jogando assim. Agora o jogador de meio campo e atacante também tem que jogar de crava alta, porque o arranque, se você escorrega, você não tem arranque, você está arriscando uma lesão, você pode cair, você pode perder um gol e você pode, inclusive, proporcionar um gol ao adversário, porque está com a chuteira que não está adaptada ao campo de jogo. Do lado da arbitragem, Arnaldo, para encerrar o assunto chuteiras e travas, qualquer trava é permitida ou tem proibição, por exemplo, o alumínio? O que não pode são travas pontiagudas. Agora, a mais usual para esse caso de chuva é a trava de alumínio. Ela é permitida e é assim que é jogado no futebol na Europa, com as travas de alumínio. 15 minutos, 0-0, com escorregões e ambos os times necessitando da vitória. O time do Coritiba tem 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas no campeonato. E o Corinthians, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Nenhum dos dois faz, portanto, uma grande campanha por enquanto, estariam fora. E o campeonato está chegando à sua fase e começa a ficar complicado perder pontos. São 24 rodadas, 24 jogos para cada time nessa primeira fase. Para se classificar em 12, o Coritiba já vai chegando à metade da sua participação e o Corinthians quase lá com 11 jogos hoje. A bola do Dinei para a área, o Luiz Carlos sai correndo atrás do Fernando Baiano e da bola, e o assistente, o Cid Bezerra, está marcando a falta do Fernando Baiano, confirmada pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça. E o Corinthians continua com vários desfalques por contusões. O Marcelinho Carioca, o Edu, o Luizão, o Fábio Luciano, o Batata, o Everton, que você já falou, e o Márcio Costa. Além, é claro, dos jogadores que foram contratados, não puderam estrear ainda. O Djair e o Rogério já treinaram essa semana, mas sentiram dores musculares e ainda vão ficar treinando mais para aprimorar a forma física. Tem ainda o zagueiro Scheid e o atacante Miller. E aí foi mais uma derrapada ali. Agora do Ricardinho, do Edson. Curitiba vai tentando chegar. Vitor jogou no meio para o Leandro, daí até o da Silva. Vem o Reginaldo Araújo. Bom o drible, vai para dentro, é um jogador perigoso, bateu pro gol do desvio e Maurício pega. Dá um tapa na bola e espalma o goleiro do Corinthians. Aquele chute que às vezes pode parecer despretensioso, no meio do caminho, encontra o pé do Adilson e aí complica a vida do Maurício, que manda para fora, escanteio para o Coritiba. Mais um lance perigoso contra o gol do Corinthians. Lá vem a bola fechada, o toque de cabeça, ela passa ali pela pequena área. O Coritiba ainda vai reaproveitando com o Marquinhos, em cima dele o Fernando Baiano. E o Marquinhos sai com bola e tudo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Uma entrevista exclusiva. As confissões do maníaco do shopping, o estudante de medicina que disparou dentro de um cinema, num shopping center de São Paulo. Você vai ver hoje no Fantástico, logo depois do futebol. Você se lembra desse caso terrível? Uma sessão de cinema, o estudante entrou armado e disparou contra a plateia. Está preso e vai dar uma entrevista exclusiva e as suas confissões hoje no Fantástico. Mais uma derrapada. O escorregão agora foi do da Silva. O Falcão está irritado aqui com os escorregões. Jogou na Europa, né? Tem outra cultura, sabe que lá o campo é pesado. E está chovendo, como já se disse, aqui há uma semana em Curitiba. Agora que deu um tempo, hoje é que deu um tempo. Aí o Fernando Baiano tentando o giro. Bola para o Ricardinho, já acertou um bom chute. A gol, agora passou para um lado, o Fernando estava indo para o outro e o Fábio fica com a bola. Escorregões à parte, Falcão. O equilíbrio está mandando na partida?
Olha, quando se escorrega tanto, o Ricardinho é um jogador que escorrega bastante, é o jogador encarregado de organizar, é o jogador que tem que estar em pé, tem que tocar, tem que sair, o jogador de meio de campo precisa ter arranque, o Ricardinho pode fazer a diferença, é um jogador que está caindo demais. De qualquer maneira, o jogo está muito equilibrado, porque os dois times saem para o jogo, o Curitiba insiste um pouco mais, tem o apoio do seu torcedor, e o Corinthians está um pouquinho recuado. O Corinthians tem que se impor um pouco mais, o Corinthians tem que trabalhar mais a bola, sair um pouco mais dos laterais, mostrar ao torcedor do Curitiba que o Corinthians é forte, que vai para o jogo, para que o torcedor corintiano fique sentado e não incentive, não faça isso que está fazendo agora. Isto é, incentivar demais o seu torcedor. Depende, então, do jogo do Corinthians. Uma falta do João Carlos. E agora eles estão tete a tete ali, João Carlos e o árbitro. Olha que beleza. O juiz deu a dura, deu o cartão amarelo. O João Carlos encarou o Wilson de Souza Mendonça. Achei que eles iam partir para o primeiro assalto, Arnaldo. O árbitro não pode mostrar um cartão e partir para cima do jogador. Ele tem que mostrar o cartão e ficar uns 2, 3 metros do jogador para evitar isso. Nariz com nariz, peito com peito, umbigo com umbigo, ele fica desmoralizado, o árbitro. Vai para a cobrança de falta o time do Coritiba. Leandro manda a bola lá para dentro da área do Maurício. Tirou de cabeça o Fernando Baiano. Ele de novo vai para o combate. Fica difícil evitar a saída, mais uma queda dentro da área. O juiz está dando só o tiro de meta, revoltando o torcedor do Curitiba e os jogadores paranaenses. Está aí o lance, Arnaldo César Coelho. No momento que ele passa, o Adilson com o pé por baixo calça o jogador. Pênalti. Veja o pé direito do Adilson. Ah, é pênalti isso. O juiz estava longe, estava encoberto, indeciso, diz que não tem nada com isso e foge da responsabilidade. Pênalti que ele não quis marcar. E tá aí a arbitragem do Wilson de Souza Mendonça, sempre discutida, complicado, é um juiz estranho, né? Isso vai deixando o torcedor absolutamente irritado. Jean abre o placar para o Bahia contra o Flamengo lá em Salvador. Bahia 1, Flamengo 0. O jogo começou também às 6h30 da tarde. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Jean, o gol do Bahia. Corinthians vem embora com o André. Tinei tocou no meio. A tabela não saiu e o Coritiba agora pela esquerda vai se mandar para o campo de ataque. Lançamento do Luiz Carlos no meio para o Leandro. Lá na direita o Marquinhos. O André veio para a marcação. O Marquinhos consegue se livrar. O André o persegue e o juiz dá a falta. Falta do André Luiz em cima do Marquinhos. Pelo jeito não tem nenhum time satisfeito com o Wilson de Souza Mendonça. Cada falta que ele marca o jogador reclama, discorda. Você já viu ele encarando o João Carlos. Agora o Arnaldo dizendo que houve o pênalti do Adilson em cima do Reginaldo a favor do Coritiba. E o Dinei vai embora, bom lance. Olha o cruzamento do Dinei, acabou sendo muito forte o cruzamento. A bola vai sair tranquila aqui pelo setor esquerdo da defesa do Coritiba com o Vitor. Passe ruim. Vai repor o Corinthians no lance Edson. Abertura lá na esquerda para o André. Foi para cima do Williams. Tocou mal o André. Tocou entre o Edson e o Ricardinho. Não deu para ninguém. Dá a chance do Coritiba se armar no contra-ataque. Aí o da Silva. Foi falta do Índio. Tem pressa o da Silva movimentando logo a bola. Lançamento do Wallace. Boa bola, bom lance para o da Silva. Sai na marcação o João Carlos. Da Silva faz o cruzamento, olha a cabeçada, Maurício! Na cabeçada do Marquinhos. Maurício faz a defesa. Pela proximidade do Marquinhos. Ele estava muito perto do gol, uma cabeçada para baixo, uma defesa difícil do goleiro Maurício. Que vai dando conta do recado, né? Não é por causa do Maurício que o Corinthians está deixando de ganhar. Da Silva dominou. Mais uma falta, falta do Romeu, vai pintar mais um cartão amarelo no jogo. Cartão amarelo para o Romeu. É o terceiro cartão amarelo da partida. 2 para jogadores do Corinthians, você está vendo aí de novo o lance. São 3 cartões em menos de 24 minutos, Arnaldo.
Jogo duro, campo molhado, escorregadio, como o Falcão falou. Isso provoca muitos contatos físicos, mas também provoca excesso. Foi o que aconteceu com o Romeu. Veja na repetição que o Romeu veio por baixo. O jogador do Curitiba deu um voo que impressionou, por isso tomou um cartão amarelo. Terminou Palmeiras 1, Sport também 1. Outro jogo encerrado. Aqui o Curitiba vai tentando chegar, ela foi para fora. Palmeiras foi para 11 pontos ganhos em 12 partidas. O Sport terminou também Grêmio e Cruzeiro 0-0. O Sport Recife, do técnico Emerson Leão, vai a 14 pontos ganhos em 10 jogos. O São Paulo, que ganhou da Portuguesa, chegou a 19 pontos ganhos. Uma boa marca. A Portuguesa segue numa campanha difícil, uma campanha complicada na Lusa, se alternando muito, segue com 14 pontos. E no empate Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro vai a 21 pontos e o Grêmio a 12 pontos. A liderança do campeonato continua com o Fluminense, 22 pontos, o Goiás tem 21 e agora Cruzeiro, Vitória com 20 pontos. Vem o time do Curitiba. Dominando o da Silva, tocando um pouco mais atrás para o Leandro. 25 minutos, o Curitiba vai chegando. Não se aproxima da área do Corinthians ainda, fica só tocando aqui no meio, na intermediária. O Corinthians está bem armado no seu sistema de defesa. O Curitiba vai tentando fazer a bola mudar de lado para ver se consegue chegar. Aí o Reginaldo parte, o Edson vem atrás dele. Tá dando certo o lance. Olha o chute pro gol! Curitiba! Ele ainda tomou um safanão ali no rosto, conseguiu correr atrás da bola e pegou com precisão e perfeição de pé esquerdo. Veja como ele sai do Edson, o Adilson estava chegando, não deu tempo de barrar o chute do Alexandre. E ela vai para o canto direito do Maurício, um tiro seco, forte, complicadíssimo para o goleiro. Alexandre, camisa 30. Com 26 minutos, o Coritiba abre o placar do Couto Pereira. Coritiba 1, Corinthians 0. Levantando a torcida coxa branca. Faz o terceiro gol dele, o Alexandre, se igualando ao Daniel como artilheiro do Coritiba na competição. Ele que estreou contra o Atlético e completa o 5º jogo. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Pouco mais de drama na vida do Corinthians. Time que não consegue vitórias há 7 partidas. Corinthians que não ganha fora de São Paulo há 4 meses. São 12 jogos do Corinthians fora de São Paulo sem vitória. Nesse período, 5 empates e 7 derrotas jogando fora de São Paulo. Tá perdendo o jogo. Vadão. Tá muito retranqueiro e tá errando na escalação. É a pergunta que faz o Danilo de Mogi das Cruzes. Ô Falcão, tá retranqueiro, tá errando na escalação o Oswaldo Alvarez? Acho que o Vadão tem algumas preocupações e tenta manter um esquema mais defensivo, colocando 3 jogadores de articulação, de marcação, como coloca aqui hoje, e apenas o Ricardinho para tentar organizar. E o Corinthians realmente fica com muitas dificuldades na articulação. Eu não diria retranca, mas se você tem 3 jogadores assim, você tem que sair um pouco mais com os laterais para justificar 3 jogadores. O Edson é lateral esquerdo, poderia fazer o revezamento com o André pela esquerda, não faz, fica meio como volante, aí perde a jogada forte pela lateral. Então, realmente, o Corinthians está com muita dificuldade, tanto é verdade que o Dinei e o Fernando Baiano vêm buscar a bola aqui atrás e aí fica pouca gente na frente. O Corinthians não passa da linha da bola. Não passando da linha da bola, não consegue chegar. Mas não acho que seja uma retranca. Perdendo o jogo, vai ter que sair um pouco mais pro jogo. Essa é a necessidade do Corinthians. Vem agora o André. Tem que sair em busca do empate, em busca da virada. O torcedor já não aguenta mais resultado ruim. E os próprios jogadores estão completamente abatidos.
1 a 0 para o Coritiba aqui, 1 a 0 para o Bahia, lá em Salvador contra o Flamengo. Vamos ver o gol. Luiz Alfredo. Cobrança do Jorge Wagner, fechado, olha aí. Gol! Jean do Bahia. Zagueiro Jean, fazendo 1 para o Bahia, 0 para o Flamengo, aproveitando a cobrança de escanteio. Aí vem o da Silva. O time do Coritiba permanece no campo de ataque e vence por 1 a 0. Torcida do Corinthians, que está presente ao estádio Couto Pereira, ainda tenta se manifestar, tenta gritar, tenta fazer a sua parte para ver se o time do Corinthians vem para frente. Você viu o Maurício olhando agora? Esse é o torcedor do Corinthians, veja aí. E o Maurício deu abriu os braços agora, como que diz, vou jogar essa bola aonde, para quem? E o Ricardinho, que fez o meio-campo em 2 etapas, né? Primeiro ele, o Rincon, o Vampeta e o Marcelinho. Depois saiu o Rincon, entrou o Edu. Com esses companheiros eles foram campeões. Vem aí o Edu, o Ricardinho. O toque foi bom para o Fernando Baiano! André, gol! André Luiz, do Corinthians! Toque espetacular do Ricardinho, a criatividade e a chegada do André. Bateu de pé direito, inclusive, que não é o pé preciso do André Luiz, e mandou no canto esquerdo do goleiro do Coritiba, do Fábio. André Luiz, camisa 23. O Corinthians empata rapidamente o jogo. Não deu nem tempo do Coritiba se assentar depois de fazer 1 a 0. Com 31 minutos chegando na primeira etapa. 1 para o Coritiba, 1 para o Corinthians. Coritiba vai de novo para o jogo. Começa tudo outra vez. Que era uma coisa meio natural, né, Falcão? O André é um jogador que sai bem pro ataque. Provavelmente melhor do que o Edson. A gente falava isso, o André tem que sair. Já que tem o Edson, que é um jogador que trabalha bem, que já foi lateral, tem que sair pro jogo. Tem que aproveitar isso do André. Ele é um jogador de força, de velocidade e também tem muito boa técnica, além de cruzar muito bem. Então fica o Edson, sai o André. Exatamente, aí a qualidade do Ricardinho, um passe maravilhoso, inventando uma jogada, deixando o André em condições de fazer o jogo. Pode ser que agora o Corinthians recupere um pouquinho do seu futebol, porque o Coritiba até então estava melhor. O problema do Corinthians também é falta de confiança dos jogadores. Os jogadores que têm qualidade estão rendendo muito menos do que pode render. E aí, quando não tem confiança, fica muito mais difícil. O jogo equilibrou de novo. Esse foi o primeiro gol do André no Campeonato Brasileiro, ele que entrou para a história do Corinthians ao fazer o gol do título da conquista do Campeonato Paulista de 1997. 1 a 1 no placar do Couto Pereira. Lindo toque do Ricardinho. E eu estava dizendo que ele, Ricardinho, reclamava outro dia disso. Reclamava no bom sentido, falava sobre, né? O Corinthians ficou sem saída de bola, ficou mais difícil. Quando marca o Marcelinho, quando marca o Ricardinho, fica muito fácil neutralizar o Corinthians. E ele tem razão. É que tinha Vampeta, Rincon, né? Depois o Edu, Marcelinho e Ricardinho. Aí tem muita qualidade. Olha o cruzamento do Edson, do Índio. A bola bateu na zaga, fica com o time do Coritiba e o Coritiba vem embora. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. O Bahia faz 2 a 0 na equipe do Flamengo lá em Salvador, hein? Daqui a pouco você vai ver o gol do Jajá. Um do Jean, outro do Jajá. 2 a 0 para o Bahia. Bahia que ocupa a 10ª posição com 16 pontos. O Flamengo tem 17 pontos e é o 7º colocado. Uma vitória importante do Bahia. Aí a bola dominada pela equipe do Coritiba. O passe do Vitor vem de presente, no entanto, para o Índio. Ele recebe de volta. Um bom drible para cima do Luiz Carlos. O passe para o Fernando. Ele esperou a chegada do Luiz Carlos para tentar o cruzamento. A bola bateu no zagueiro do Coritiba.
É reposição de bola para o Corinthians, que parece que pode ter ganho um pouco mais de confiança depois do gol de empate. Vai chegando com mais moral o time corintiano, acreditando mais nas jogadas que faz. Aí o Ricardinho. Edson. Olha o André de novo arriscando pro gol e jogando para fora. Câmera Mais entra em campo. Primeiro mostrando para você o gol do Alexandre, o gol que abriu o placar aqui em Curitiba. Foi um bonito gol do Alexandre, que a Câmera Mais registrou e mostra para você. Sempre num ângulo diferente. Veja aí como ele chega nessa bola. Deixou o Edson para trás e bateu. Uma batida seca, indefensável para o Maurício. Esse foi o primeiro gol do jogo. Corinthians empatou, daqui a pouco o Câmera Mais do gol do André Luiz. A gente falava da qualidade do Vampeta e do Rincon quando jogava com o Marcelinho e com o Ricardinho. Lembra que quando o Ricardo fala bem, o Ricardinho diz o seguinte: quando ele saía, e quando o Marcelinho saía da jogada, ele apresentava o Vampeta, saía de trás do Rincon, jogadores de qualidade. Hoje depende basicamente do Ricardinho, com os 3 jogadores atrás na marcação, o Romeu, o Emerson Pereira e o Edson, e aí fica complicado, depende do Ricardinho. Aí o Corinthians está com 3 contra 2, Cleber. Tem uma boa chance, errou na saída de bola a equipe do Coritiba. Ricardinho tentou o toque para o Fernando. Recuperou-se bem a defesa paranaense. O Edson fez falta depois em cima do Luiz Carlos, que brigou muito pela bola, deu uma dura no Williams. O time do Coritiba ficou no sufoco agora com a bola perdida na saída. Passamos dos 35 minutos, 1-1 no placar. Coritiba tentando melhorar sua situação no campeonato, está só na 22ª posição de 25 times. Corinthians também não está bem, é o 19º e quer uma vitória. Está com uma saudade danada de comemorar uma vitória o torcedor corintiano. Vamos ver o gol da equipe do Bahia, o segundo gol do Bahia contra o Flamengo, Luiz Alfredo. Já tem o gol do Já. Vou explicar, né? Daqui a pouco o gol do Já, que é o atacante do Bahia que marcou lá em Salvador. 36 minutos. Vem o André. Saindo muito mais para o campo de ataque o André. Tem o Dinei. Boa jogada do Dinei. Vai fazendo fila quando bateu pro gol, não bateu forte. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Brahma, refresca até pensamento. Essa bola tá indo embora, é arremesso pro Corinthians. Tempo agora sim pra gente ver. Bahia 2, Flamengo 0, Luiz Alfredo. Poxa. Olha esse cruzamento, olha aí. Gol do Bahia. Aqui o time do Coritiba vai tentando jogar com o Marquinhos lá pela direita, em cima do André Luiz. Vai dançando o Marquinhos, faz o cruzamento. Toque do Alexandre, não pegou em cheio na bola com a cabeçada. A proteção aqui para a bola sair, ela não saiu, mas resolveu bem a parada o Índio. Lindo lance em cima do da Silva. Sai de baixo, as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. E depois do Sai de Baixo, a madrugada olímpica da Globo, ao vivo de Sydney. Todas as emoções, as competições, os personagens, tudo o que faz a festa do esporte nos Jogos Olímpicos do ano 2000, com toda a equipe da Globo, lá da Austrália, ao vivo durante a madrugada. Aí o Dinei tocou essa bola para o meio. Era para o André não foi, o Dinei ficou olhando e o Corinthians perdeu o lance. Daqui a pouquinho a gente vai com a resposta, a participação do público da internet sobre as duas perguntas que nós fizemos. A medalha de ouro para o Brasil e o Corinthians, se classifica ou não? Primeiro a gente vai falar sobre a medalha de ouro da seleção brasileira. Vem ou não vem a medalha? O Brasil ganhou bem da Eslováquia e nessa manhã perdeu da África do Sul. Vai ter que decidir toda a sua sorte nessa primeira fase, se classificar ou não, enfrentando o Japão. Na próxima quarta-feira, o Japão que ganhou de todo mundo, hein? O Japão ganhou da Eslováquia, ganhou da África do Sul e ganhou do Brasil em 96. Bata na madeira aí. Lançamento do Leonardo, vai encontrar o da Silva no campo de ataque. Foi falta
do Índio. O João Carlos perseguia o da Silva. O Índio chegou e fez a falta. Vamos ver o resultado da nossa pesquisa então na internet? Perguntamos: o Brasil leva ou não a medalha de ouro? Conquista ou não a medalha de ouro no torneio de futebol das Olimpíadas? A resposta do internauta: 68% sim, 32% não. Continua a confiança do torcedor. Essa pergunta já está no endereço da Globo durante a semana. Será se o torcedor deu uma mudadinha de ideia depois do jogo dessa noite? Nós chegamos a ter uma aprovação da medalha de ouro, né? A confiança chegou a 79%. Baixou para 68%, fatalmente por causa do resultado dessa manhã, a derrota do Brasil para a África do Sul. Aí o Diney jogando com o Corinthians. Corte feito, o Coritiba sai para o jogo. Vai dominando o Wallace. 1-1 no placar aqui do Couto Pereira em Curitiba. Daqui a pouco tem um show no intervalo com gols, com mais participação do amigo ligado na Globo. Tem o 0800, ligação gratuita para você participar. Olha o da Silva. 2 vezes ele ameaçou chutar. Trouxe para o lado esquerdo, perdeu a bola. Esse é o Vitor. Tem sido boa opção de ataque do Coritiba. Lançamento feito pelo Romeu. Bola chega no pé do Diney. Ele domina. Vai para cima do Reginaldo. Dessa vez o Reginaldo conseguiu ganhar a parada do Diney. Lançamento feito para o Leandro. A bola passou pelo Marquinhos. Vamos com mais de 40 minutos. Lindo lance do Ricardinho. Fez uma jogada espetacular. Quase assim, ó. Foi um toque de calcanhar preciso para o André Luiz marcar o gol de empate. Show do intervalo vai mostrar de novo para você o gol do Corinthians, o gol do Coritiba, os lances da partida, os gols da rodada na Copa João Avelange. Williams dominando no meio campo do Coritiba. Toca aqui na esquerda para o Leandro. O da Silva encosta a bola para ele. Vitor. Fica só cercando o Índio. Nesse momento do jogo, o torcedor do Corinthians é quem dita o ritmo da plateia. Vai batendo palma, marcando o andamento da equipe dentro do campo. Mais ou menos o que tinha dito o Falcão agora há pouco. O Fito Neves já está preocupado. Quer dizer, o Corinthians tem que jogar de um jeito que iniba a manifestação da torcida do Coritiba. Parece que agora está dando mais ou menos certo. O Corinthians tem tradição, tem peso para chegar em qualquer estádio do Brasil e se impor. Mesmo com esse time que tem dificuldades na articulação, se impor. Começa a fazer isso agora e começa a mandar no jogo. O André sai muito mais daquilo que nós falamos e está chegando com muito mais facilidade, embora o Coritiba tenha o domínio do jogo. Olha aí o cruzamento do Ricardinho, bola perigosa. O Williams veio acompanhando a jogada e salvou o lance ali, porque o Fernando Baiano chegava para concluir. Vem para a jogada a equipe do Coritiba. Sempre com o Marquinhos. Bola dividida, espirrou, sobrou aqui na esquerda para o Leandro. Esse é o Williams, saindo um pouquinho lá da direita, onde ele jogou o primeiro tempo inteiro. Alexandre abrindo para o Reginaldo. É sempre uma descida perigosa, não dessa vez. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. – 43 minutos. 1-1 Corinthians e Coritiba. Vem para o jogo de novo a equipe do Corinthians. Olha o Ricardinho, chegou em boa situação, driblou, caiu e a falta está marcada. Os jogadores do Coritiba não reclamam muito do árbitro, Arnaldo. Porque a falta foi clara. Você viu na repetição que o Ricardinho deu um drible e levou um rapa e o juiz marcou corretamente. Veja de novo que foi bem marcada a falta.
Parece que deu uma acalmada ao juiz, né, Arnaldo? Não está aparecendo tanto mais. Ele melhorou, começou meio confuso, deu 3 cartões amarelos, 3 lances polêmicos dentro da área. Eu espero que ele volte ainda melhor no segundo tempo e tire essas ridículas luvas que ele está usando. Definitivamente, Arnaldo César Coelho não gostou das luvas do Wilson de Souza Mendonça, que vem lá do Recife. Tá passando frio aqui em Curitiba, Arnaldo. Mãos frias. Então os assistentes também teriam que usar, não estão usando. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. É um lance perigoso. Ricardinho, Fernando Baiano, o Edson são jogadores colocados em condição de cobrança. A barreira do Corinthians, a barreira do Coritiba fica um pouco atrás da marca do pênalti. É um lance perigoso contra o gol do Fábio. Expectativa para a torcida do Corinthians. Partiu o Ricardinho, a bola bateu na barreira. Tentando a arrancada o time paranaense. 1 minuto. Vamos até os 46 neste primeiro tempo. Reginaldo Araújo. O Marquinhos está saindo toda hora ali pelo setor esquerdo da defesa do Corinthians. E agora o arremesso é para a equipe do Corinthians. Bom, nós temos na internet ainda uma pergunta, já respondemos a da medalha de ouro, mostramos a participação do público, confiando na conquista da seleção brasileira lá na Austrália. Temos uma pergunta sobre o Corinthians, se classifica ou não para a próxima fase. Vamos com outra pergunta ligada ao Corinthians. Qual foi a melhor contratação do Corinthians para essa sequência do campeonato? Miller, Djair, Rogério ou Scheid? Qual foi a contratação que o Corinthians realmente acertou? Aquela que o torcedor considera a boa e vai ajudar o time? Responda: www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. Rede Globo e futebol ao vivo, você escreve tudo junto. São 46 minutos e uma falta perigosa para a equipe do Coritiba. É mais uma bola que vai ser cruzada para a área do goleiro Maurício. O Leandro vem para a jogada, o Alexandre, autor do gol, fica se mexendo. Os zagueiros do Coritiba estão lá dentro da área. O Leandro pode até tentar o tiro direto, que é o que ele faz. O Maurício dá um soco na bola, manda para fora. Vai terminar o jogo, já dá uma olhada no relógio o árbitro Wilson de Souza Mendonça e apita agora. Final de primeiro tempo no Couto Pereira, em Curitiba. 1-1 é o placar do jogo. Os repórteres da Globo, Gil Rocha e Abel Neto, trazendo a palavra das estrelas da partida, os jogadores de Coritiba e Corinthians. Deixa eu falar com o Luiz Carlos. O único jogador do Coritiba que participou de todos os jogos do time na Copa João Avelange. O que o Coritiba está tendo de mais positivo hoje e o que faltou? Olha, a hora que a gente começa a tocar a bola, a gente até envolve a equipe do Corinthians. Eu acho que nós temos que dar mais sequência nesse toque de bola para que a gente possa conseguir aí um bom resultado. Abel. Vamos ouvir aqui o técnico Oswaldo Alvarez. Já! Portanto, 3-0 para a equipe do Bahia contra o Flamengo. E atendendo a insistentes e carinhosos pedidos do Arnaldo César Coelho, o juiz tirou a luva, Arnaldo. Tava ridículo aquela luva que ele usou no primeiro tempo, aquela luva que nem a Ana Maria Braga usa mais, aquela cortadinha no dedo. E agora vamos ver se ele melhora. A arbitragem dele no primeiro tempo foi meio confusa. O Wilson, árbitro da FIFA. Agora, engraçado, ele é magro, mas é um magro que está um pouco barrigudinho. E magro, quando fica barrigudinho, é porque está fora de forma. Vamos aguardar o seu segundo tempo. Arnaldo está mal-humorado com o juiz. Quer dizer que parecia a luva da Ana Maria Braga. Faltou o Louro José na bandeira, talvez, né? Exatamente. Começa o segundo tempo aqui em Curitiba. A bola está em jogo. Corinthians mudou. Entrou o meio-campista Luiz Mário, número 21, no lugar do médio volante Emerson. E o Coritiba é o mesmo. Vai um pouco mais ao ataque o time do Corinthians. Com o Luiz Mário no lugar do Emerson Pereira. Número 21, Luiz Mário, no lugar do número 5, Emerson Pereira. Kleber Machado, você estava corretíssimo. O representante acaba de vir aqui, pede desculpas e diz que anotou errado o cartão amarelo. Foi para o número 2, Reginaldo Araújo. Aquele primeiro cartão do jogo foi exatamente porque o Reginaldo tentou iludir o árbitro. Então tira o cartão
do Leonardo, cartões amarelos para o Reginaldo Araújo, apenas para o time do Curitiba, e para o João Carlos, para o Romeu, na equipe do Corinthians. O time do Corinthians com o Luiz Mário tentando a saída lá pela direita, bola para o Índio. Aí o Ricardinho tentou a jogada, o corte foi feito pelo Marquinhos. E aí está Alexandre. Outra vez com o Marquinhos, a tabela é boa. Alexandre bota a bola na frente. Devolveu para o Marquinhos, ele vai chegar, o André vem junto com ele, bate na bola. Mas não consegue evitar a saída, fica o arremesso lateral para a equipe do Curitiba. Um bom trabalho de Marquinhos e Alexandre aqui pelo lado direito. Da Silva. O Williams tem que driblar para trás. E a torcida fica maluca da vida com o Leonardo, que recua a bola ainda mais para o goleiro. Temos agora cravados 2 minutos de jogo no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Segundo tempo, 1 para o Curitiba, 1 para o Corinthians. Corinthians buscando vencer de novo. 1 mês e 1 dia sem comemorar uma vitória. E o Curitiba buscando a terceira dentro do campeonato. 2 times que têm a classificação ameaçada. O campeonato já vai passando da metade dessa primeira fase. Não há tempo a perder. Pontos a somar. Essa é a lei para Corinthians e Curitiba. E olha a bola como foi passando por todo mundo. Pelo Dinei, pelo Vitor, pelo Fernando. Mas deu ainda para arrumar. E a batida forte, porém, por cima do gol do Luiz Mário. O Oswaldo Alvarez, técnico do Corinthians, que conversa com o seu assistente, que fica nas tribunas. O Corinthians fez essa alteração, Falcão. A entrada do Luiz Mário no lugar do Emerson deixa o time um pouco mais solto. Mais solto, vai chegar mais, vai ter um pouquinho menos de marcação, mas vai ter um pouquinho mais de chegada, mais velocidade. O jogador trabalhando pelo lado direito, que não tinha no primeiro tempo, lá está ele, o Luiz Mário. Vai ter a possibilidade de trabalhar com o Índio também. O Corinthians me parece mais equilibrado com essa formação. Luiz Mário, que acaba de sofrer a falta. Falta cometida em cima dele. O Williams bate um papo ali com o juiz, mas quem fez a falta foi o número 18, o Wallace. O Williams reclamou para não perder o hábito. É uma falta pela meia esquerda do ataque do Corinthians. É boa para quem bate de pé direito. O Ricardinho no primeiro tempo bateu uma forte. Deu trabalho para o goleiro Fábio, que arruma a sua barreira. O Fernando Baiano agora está aí colocado para bater. Se ela bater no chão, complica a vida do goleiro. Bateu na barreira e foi para fora, escanteio. Hoje pela Copa João Avelange, São Paulo 2, Portuguesa 0, Grêmio 0, Cruzeiro 0, Filipão jogando contra o Grêmio lá em Porto Alegre, Palmeiras 1, Sport 1. Em andamento, Guarani e Goiás 0-0, América de Minas e Santa Cruz 0-0, Bahia 3, Flamengo 0 e esse jogo aqui de Curitiba. Vem o escanteio batido. Tira o Williams. O Fantástico, que vem logo depois do futebol, vai mostrar os gols da Copa João Avelange, as informações olímpicas, tudo para você conferir, já já. E tem também atrações importantes, veja, nos hospitais de Minas Gerais, uma espírita entra na UTI para ajudar os médicos na luta contra a morte. São atrações de hoje no Fantástico. E o Corinthians vai para o jogo, ganha escanteio. É o Luiz Mário se mexendo, indo para um lado, indo para o outro, brigando, agitando a vida da defesa do Coritiba. A torcida paranaense está meio quieta, meio calada. O Corinthians vem na cobrança de escanteio. Olha a subida do Adilson, Dinei tentou, a bola passou. De novo ficou passeando a bola ali pela pequena área do Coritiba. Ninguém do Corinthians para botar a bola para o fundo do gol. Agora ela não entrou, mas no primeiro tempo, num belo gol do André Luiz, o Corinthians empatou o jogo. E a câmera mais entra em campo para mostrar, para agitar essa torcida do Corinthians, encher ainda mais de esperança o torcedor, para ver se hoje sai a vitória. Olha o toque genial do Ricardinho e o André batendo de pé direito no cantinho do Fábio. O jogo aqui está parado agora numa falta que o juiz marca contra o Corinthians. Uma falta perigosa.
Veja aí o lance, ó. O Adilson não fez uma falta, ele deu um golpe no Marquinhos, Arnaldo. Exatamente, o Adilson, quando viu que perdeu a bola, teve que parar o Marquinhos com falta e o juiz estava em cima, marcou. Falta perigosa, né, Cleber? O Leandro Tavares disse que está muito a fim de fazer um gol em homenagem à filha Isabela, que nasceu quarta-feira passada, a filha do Leandro e da Milena. Curitiba já tem um gol de falta marcado nesse campeonato. Vai para a cobrança agora. Leandro Tavares está ali. E ele bateu, mas bateu para fora. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Pique mais Itaú, mais de 6 milhões em prêmios. Curitiba vem de novo. É com o Leandro a arrancada. Ele chega lá na esquerda, toca para o Da Silva. Da Silva dá uma dançada na frente do João Carlos, faz um cruzamento muito fechado. Mas o time do Paraná consegue reaproveitar aqui na direita com o Reginaldo. Aí está Alexandre. Tentou botar a bola no fundo. O André veio na jogada. O Bandeirinha estava perto. O juiz longe do lance. Mas o Bandeirinha veria se tivesse acontecido a falta. O que houve agora foi a saída de bola no chutão do André. Arremesso para o Curitiba. Jogada dominada pelo Alexandre. Ele faz o giro. Agora sim a falta cometida pelo Edson. A primeira reação do Alexandre foi de não gostar não da falta. Depois deu uma cumprimentada meio contra a vontade. E o time do Curitiba bate rapidamente. Faz o cruzamento. Bola para o Reginaldo. Perigoso cruzamento. Acompanha o Maurício. A bola vai embora pela linha de fundo. Na cabeçada do zagueiro central do Curitiba. O Leonardo, que estava lá na área. Houve um desvio. É escanteio. Veja aí, ó, o Leonardo foi para a bola. O João Carlos acabou batendo nela. É sempre um temor da torcida que tem um escanteio contra. Vem essa bola cruzada. Movimentação do ataque. Bateu o Leandro. Quem sobe é o João Carlos. Devolveu a bola para mais um cruzamento. Bom drible do Leandro por baixo a travada. Essa apareceu clara na bola, né, Arnaldo? Nenhuma dúvida. Vê para onde a bola foi. Por isso que foi na bola. Mas o Curitiba vem de novo com o Leandro. Mais um cruzamento para a área. Tirou o André Luiz lá dentro da área do Corinthians. E agora o chute vai para fora. O endereço da Globo da internet continua à disposição do torcedor que vê o jogo, navega e curte. www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. Nós temos lá duas perguntas relacionadas ao Corinthians. O Corinthians se classifica ou não para a próxima fase do campeonato? E qual a melhor contratação que o Corinthians fez para reforçar o time? De Jair, Miller, Rogério, Scheid. Você pode responder. Pode também mandar sua pergunta, expressar sua opinião, conversar com a gente aqui na Globo. E dar as suas notas para os jogadores que estão em campo. Jogadores do Curitiba, do Corinthians, como é que eles estão se comportando? Quem está jogando bem, quem está jogando mal? E o Wilson de Souza Mendonça, sem as luvas no segundo tempo? Qual a nota será que o juiz vai levar do torcedor ligado na internet e acompanhando o Corinthians e Curitiba? O desvio foi feito pelo André. O arremesso é da equipe corintiana. Da equipe coritibana. O Corinthians recupera e vem o Luiz Mário. Que está fazendo aí, às vezes, nesse segundo tempo, do Marcelinho. Marcelinho ficou fora do time muito tempo. Voltou contra o Olímpia do Paraguai. E de novo sentiu uma lesão muscular. E agora o chute para fora na tentativa do Índio. O Marcelinho tem alguma previsão, Abel, de quanto tempo ele vai? Foi contra o Atlético Mineiro que o Marcelinho voltou lá em Belo Horizonte e não conseguiu se comportar bem. Voltou a sentir uma lesão na coxa. Qual foi? Tem alguma previsão, Abel, da volta do Marcelinho ao time do Corinthians? Olha, o técnico Vadão espera que ele esteja à disposição na partida diante da Ponte Preta no próximo domingo pela Copa João Avelange. Que é um jogador importante, o Marcelinho. É o vice-artilheiro do Corinthians no ano. Fez 18 gols, atrás apenas do Luizão. Outro contundido, operou o joelho. 26 gols no ano.
essa má fase do Corinthians, né, 7 partidas sem vencer, vem afetando também a vida particular, o modo de vida de alguns jogadores. O Fernando Baiano e o João Carlos, por exemplo, eles disseram que gostam de sair para jantar fora, para se divertir, enfim, mas têm evitado sair justamente para não levar, né, gozação dos torcedores adversários, palmeirenses, dos são paulinos, e também a cobrança dos próprios corintianos. Eles vêm cobrando muito dos jogadores na rua. Um sentimento até um pouco de vergonha que o trabalhador sente quando não consegue desempenhar bem sua função, né? Quando você dá uma grande bancada, você fica sem aparecer no lugar onde você fez a bobeira, tal. E é o que os jogadores do Corinthians estão fazendo. Kleber, agora há pouco, o número 28 do Coritiba levou o cartão amarelo da Silva. Foi mais um cartão amarelo do jogo para o da Silva. Corinthians vem para o jogo. Vai o André. Boa tabela com o Ricardinho, hein? Na dividida, escanteio. De um jeito ou de outro, Falcão, demonstra uma preocupação do jogador em recuperar a boa fase, né? Esse negócio de ficar um pouco com vergonha de sair de casa. Não falta empenho, mas o time do Corinthians é um time seguro, natural, os resultados não acontecem, modifica o treinador, modificou bastante o meio campo, então é natural que o jogador não possa sair num momento difícil do time. Vem a cobrança de escanteio. Corinthians que está atacando um pouco mais nesse segundo tempo, hein? Está dando mais pinta de que pode acabar com essa sequência de jogos sem vitória. São 12 fora de São Paulo e 7 no geral, mas o Coritiba é que vem com perigo. E o Marquinhos perde uma oportunidade. E eu dizendo que o Corinthians estava mais forte no ataque. Tava forte no ataque. E aí acabou tomando o contra-ataque. Agora esse lance, o jogador número 9, Marquinhos, esperava essa bola embaixo. Ela veio muito forte, veio em cima. Quer dizer, nem era pé, nem era joelho. Foi lançada a bola na canela dele. É muito difícil, muito veloz e a bola muito escorregadia. De qualquer maneira, foi no segundo tempo a melhor chance de gol em relação ao Curitiba. Agora, a segunda-feira, a gente dizia isso antigamente, dependia do atleta profissional. Muito dependia do domingo, né? Quando você ganhava, você queria sair na rua para conversar com as pessoas, para receber elogio. Quando você perdia, era natural que você fique em casa, porque não dá para sair, que a cobrança era muito forte. E vem o time do Coritiba com o Leandro arriscando pro gol, a bola bateu no Edson, mas não saiu pela linha de fundo, não. Pior pro Corinthians, porque o da Silva tentou invadir a área, caiu, ficou com os braços lá meio abertos, reclamando alguma coisa, o juiz manda seguir, o Ricardinho toca mais uma boa bola de calcanhar, a terceira bola de calcanhar que o Ricardinho dá no jogo. Uma delas rendeu o gol pro Corinthians, o gol do André. Aí o Edson correu, mas não foi. Aí chegou o Williams, tomou a bola. Vamos nos aproximando de 14 minutos. 1-1 no placar. Mais uma falta cometida contra a equipe do Coritiba. A falta do Romeu em cima do Alexandre. Bola dominada pelo Vitor. E jogada até o Marquinhos. Ele girou. Aqui pelo meio, Leandro. Vem de trás o apoio para a equipe do Coritiba. Reginaldo tocou boa bola no meio. Alexandre tentou partir para dentro da área do Corinthians. O André Luiz bloqueou bem. Muito esticada a bola, no entanto, para o Dinei. Luiz Carlos. Olha o zagueiro do Coritiba se aventurando. Reginaldo Araújo e Alexandre jogando aqui bem pela direita do ataque paranaense. Ficou sem opção o Wallace. Demorou, a torcida não gostou. Corinthians marca o bandeira e ia dando o arremesso para o Coritiba. O juiz deu o arremesso para o Corinthians. Aí o bandeira rapidinho parou de apontar para qualquer lado. André. João Carlos tentando uma bola esticada até o Luiz Mário. O Romeu recebe. É o Corinthians partindo pelo meio. O passe do Romeu sai ruim. Ele ainda brigou por ela. Conseguiu recuperar. Olha para a área o Luiz Mário. Ameaçou o cruzamento. Agora sim. Bola lá para dentro. Fernando Baiano tentou o domínio. A bola escapou um pouco. E já tinha ali próximo dele apertando o espaço. O Williams tomou a bola e depois sofreu a falta. Coritiba tem pressa.
Williams joga com o da Silva. Tomou um tranco, sentiu, queria falta, o juiz está mandando o jogo embora, Arnaldo. Esse da Silva, veja na repetição, ele reclama de tudo. A jogada foi uma bola dividida. Se ele não quer encontro, se ele não quer contato, vai jogar voleibol, porque o adversário fica do outro lado da quadra. Não houve nada no lance. Dinei jogou a bola atrás. O Luiz Mário tentou o passe para o Fernando Baiano, a bola não chegou nele, mas o Luiz Mário ainda tentou a recuperação, não deu certo. O jogo está parado com uma falta contra a equipe do Coritiba. O momento psicológico desse jogo agora é o momento do Corinthians. Por quê? O torcedor começa a mostrar sua insatisfação com os jogadores do Coritiba, os jogadores do Coritiba começam a errar e, consequentemente, é o momento em que o Corinthians tem que aproveitar, porque o torcedor deixa o jogador do Coritiba ainda muito mais inseguro e o Corinthians tem que aproveitar esse momento. No jogo de futebol também tem um momento psicológico do jogo. Esse é o do Corinthians e agora é que ele tem que aproveitar. Pode ser nessa cobrança de falta que o Ricardinho toma posição para bater. Ele parte de pé esquerdo, manda direto pro gol. Ela vai para fora. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica. Sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Ricardinho também parece estar sentindo esse bom momento do Corinthians. Ele que é o líder do time agora, o craque do time. Tá chamando aí os jogadores do Corinthians para que possam aproveitar esse momento bom. Torcida do Curitiba meio calada e o jogo empatado 1-1. Vai para o ataque o Coritiba, Kleber Cris, 25, entra no jogo. É aquele atacante que começou no Palmeiras, jogou também no Juventude de Caxias do Sul e no Sport do Recife. E vai sair o Marquinhos. O Marquinhos ficou muito tempo sem jogar, Kleber, por causa de uma disputa judicial entre o Coritiba e o Ponta Grossa. Depois de ele ter sido artilheiro do Campeonato Paranaense, uma briga pelo valor do passe, está fora de forma ainda. Coritiba vem embora, vai para o campo de ataque com o Leandro. Cruzamento para o Marquinhos, ele tentou sair como herói, mas o Adilson não deixou e resolveu a parada para a zaga do Corinthians. Fica olhando ali para o bandeirinha o Adilson, porque ele queria a marcação do impedimento. Nesta madrugada olímpica, muitas atrações para você conferir logo depois do Sai de Baixo. A Globo fica falando ao vivo lá da Austrália. E hoje nós temos 2 confrontos entre brasileiros e australianos. Vamos enfrentar os donos da casa. Daqui a pouco eu dou para você a tabela e mostro como a gente está se dando bem contra os australianos. Vem a cobrança do escanteio. É outro escanteio. O Brasil joga essa madrugada no vôlei feminino e no basquete feminino contra a Austrália. E vem de uma sequência de vitórias na madrugada. No handebol, no vôlei de praia e no vôlei dos homens. Bola ficando perigosa lá dentro da área. O corte foi feito. Portanto, se valeu o retrospecto olímpico, né, da última madrugada, o Brasil está com 3-0 sobre a Austrália. Hoje pode fazer 5-0. E o Bahia, que estava ganhando de 3-0 do Flamengo, sofre agora o primeiro gol da equipe carioca. Já você vai ver. Denilson está fazendo gols lá no Flamengo. Agora há pouco houve cartão amarelo para o 29, Vitor. Só não vamos falar de Brasil e Austrália no assunto natação, tá bom? Porque o Ian Thorpe não vale. Mas de repente o Gustavo Borges, né, num dia maravilhoso, 100 metros, quem sabe. Trabalho do Corinthians lá pela direita. Índio chutou a bola em cima do Vitor, que recebeu agora há pouco um cartão amarelo. Aí o Fito Neves, o técnico do Curitiba. Foi bom de bola o Fito, era meio campo. Vai embora o Corinthians. Índio toca a bola na esquerda para o André. Cruzamento do Dinei. Bola foi afastada pelo Wallace. O time do Corinthians ainda pega o rebote. Edson vai apertando um pouco mais o Corinthians. Ricardinho. Bola para o Índio. Olha o cruzamento para a área. Fernando Baiano tocou e a bola passa perto da trave direita do goleiro Fábio do Curitiba. Parece que o juiz marcou um empurrão do Fábio Baiano, do Fernando Baiano, antes da cabeçada, Arnaldo. Mas não houve empurrão nenhum, não. O jogador escorregou. Ele chegou a se olhar a chuteira, veja.
Acho que empurrou, hein, Arnaldo? O braço dele parece ter tocado, mas o zagueiro eu acho que ficou desequilibrado no lance. O que ele fez foi empurrar bem antes da bola chegar. Mas o juiz acabou vendo. 1 para o Corinthians, 1 para o Coritiba. O time do Corinthians está um pouquinho mais solto. Tá chegando um pouquinho mais. Aí você viu aí nesse ângulo aí, Arnaldo. Por essa imagem ficou claro, quando a bola estava lá ainda na direita, ele já estava empurrando aqui dentro da área e o juiz acertou. E eu errei. Coritiba chega com perigo, mas vai cair sua nota na internet. Olha o da Silva, boa jogada, Maurício! Vem de novo o Coritiba, o Maurício mais uma vez aparece bem no gol do Corinthians. O Corinthians está tomando sustos. Na verdade, o Corinthians domina o jogo, mas o Coritiba chega perigosamente contra o gol do Maurício. O Corinthians está mais encorpado, está forçando. O torcedor do Corinthians pode até alimentar esperanças de que hoje acabe esse jejum de 7 jogos, 1 mês sem vitória. Mas de vez em quando tem esse susto aí. Agora o Corinthians tenta recuperar sua força ofensiva. Vai embora, Luiz Mário, saiu ele e a bola. A mexida do Vadão, quando ele coloca Luiz Mário no time, a expectativa é que o Luiz Mário possa participar um pouco mais do setor de articulação e de chegada na frente, ajudando o Fernando Baiano e o Dinei. O Luiz Mário não aparece no jogo, ele fica lá na direita, não sai pro jogo, não aparece, não pede a bola. Consequentemente, a troca do Vadão, que poderia ser uma troca interessante, se o Luiz Mário saísse para a direita, fizesse jogada por fora, juntamente com o Índio, tentando chegar à linha de fundo, batendo pro gol, só que até agora ele não fez. Se fizer, o Corinthians tem um acréscimo na frente. Se não fizer, o Corinthians não tem um acréscimo na frente e perde na marcação atrás quando ele tirou um volante. Vem embora o time do Corinthians. Vai tentando mais uma vez chegar. Foi falta em cima do Luiz Mário. Mas o juiz deixou seguir, ameaçou apitar. Pareceu um empurrão em cima do Luiz Mário. O Vadão, que no campeonato não está conseguindo ir muito bem. 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Na Mercosul, 3 derrotas e 1 empate. Então a cada rodada fica esse papo. Será que o Vadão cai? O Vadão não cai? Continua ele como técnico do Corinthians? E aí vem um internauta dizer o seguinte: o problema do Corinthians não é o Vadão. O time é fraco. O Lucas de Carambeí, do Paraná. E a gente vai aproveitar essa dica do Lucas, aqui do Paraná, para fazer uma pergunta. O problema do Corinthians, a culpa do Corinthians não está jogando bem, não está conseguindo os resultados, está aí há 1 mês sem vitória, é do Vadão? Sim ou não? Se você acha que a culpa é do Vadão, 0800 700 903. A culpa é do Vadão. Não, a culpa não é do Oswaldo Alvarez. Aí você liga 0800 700 904. Aproveitar essa onda aí do Lucas. Você tem 3 minutos para fazer a sua ligação gratuita e dar a sua opinião. O Lucas está entrando naquele coro que diz que a culpa é da diretoria do Corinthians, que desfez o time. Você acha o quê? Participe aí pelo 0800. Inclusive o diretor de futebol do Corinthians, o Neilo Júlio, ele recebeu ameaças de morte por telefone, fez reclamações na polícia, né? Fez um registro na polícia e agora as reclamações pararam. Mas a torcida realmente não vem colocando a culpa no técnico Vadão e sim na diretoria. Houve um toque de mão do André, daqui a pouco então a gente vai saber o que a torcida que está acompanhando o jogo acha pelo 0800. A culpa é do Oswaldo ou não? O time do Oswaldo que vai para o ataque com o Edson, ganhou 2 vezes, fez o cruzamento, a bola foi desviada e o rebote é corintiano. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Flamengo que diminuiu a diferença. O Bahia está ganhando por 3-1, mais uma bola do Edson. Vamos agora então, Flamengo 1, Bahia 3, Luiz Alfredo. Olha o Leonardo Inácio, cruzamento, olha essa bola. Na ajeitada pode ser. Gol! O gol do Denilson para a vibração do torcedor do Flamengo na Fonte Nova e em todo o Brasil. Mas o Bahia ainda vai vencendo 3-1. Vai mudar o Coritiba. Nós temos também 2 jogos que estão 0-0. O América de Minas contra o Santa Cruz, o Guarani contra o Goiás. Olha o Corinthians partindo para o ataque. Tentava o Fernando Baiano um lance individual. Ainda deu para ele. Ricardinho. Partiu o Luiz Mário. Grande lance do Ricardinho em cima do Williams. Bate pro gol. Uma bomba. Pegou o goleiro. Largou. Fernando Baiano chegou um pouco depois. E o Wallace acaba salvando a vida curitibana. Uma bomba do Ricardinho. Olha, o Fernando Baiano ia fazer o gol.
Mas o Wallace, esperto, chegou primeiro e deu um bico na bola. É o Corinthians chegando, tentando o gol que pode ser o gol da vitória. Pode reencontrar o torcedor corintiano, o time do Corinthians, com aquele sabor agradável de vencer uma partida. E foi a última do Wallace. Vai entrar Lima, número 16. A torcida do Curitiba não é muito fã do Wallace, não. Ele salvou o time agora e sai com vaia. Entra aí o Lima, número 16. Vem a cobrança de escanteio. Ricardinho. Bola para dentro da área. Subiu o João Carlos. A bola ainda está lá dentro. Agora alivia a zaga do Coritiba. Tem mais Corinthians. O autor do gol, o André. Ele fez o do Corinthians. Boa jogada do André. Tocou. Toque sutil no desarme. No momento do passe dele. Foi o Luiz Carlos que cortou. Olha o Coritiba no contra-ataque, no bom contra-ataque. Bola enfiada para o Cris. E outra vez o time do Coritiba chega assustando. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Oswaldo Alvarez consultando o cronômetro. Daqui a pouco a gente vai saber se a galera do Corinthians está com o técnico ou está contra o técnico. Você acha que a culpa é do Vadão, Falcão? Acho que não. Acho que a culpa não é do Vadão. Agora com a chegada dos reforços, do Miller, do Jair, do Chay... Pode ter um pouco mais de culpa. Não, aí sim, aí pode se exigir alguma coisa do Vadão. Os reforços chegando, qualificando o time, e aí os resultados têm que aparecer. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado da nossa pesquisa pelo 0800. Perguntamos se a culpa dos resultados ruins é do Oswaldo Alvarez ou não. O torcedor ligou e a gente vai mostrar para você. Olha aí, ó. Sim, a culpa é do Vadão. 25,9. Não, 74,1. Maurício socou essa bola. Ela volta ainda do time do Coritiba. Era do Lima, ele perdeu. Você viu que a torcida do Corinthians, que participou do 0800, está com o Vadão. Não debita da conta do treinador o problema. Vem o Ricardinho. Boa bola, mas o impedimento foi marcado. Impedimento marcado do Fernando Baiano. Claramente impedido. Agora, esse tipo de resultado, essa pesquisa, é claro que dá uma tranquilidade para o Oswaldo. Não é bom perder jogo, não é bom ficar 7 jogos, um mês sem ganhar. Mas, pelo menos, ele se sente um pouco mais amigo do torcedor, né, Falcão? O torcedor entende, né? Consegue... Aí, veja bem, ó. Bahia 4 no Flamengo, gol do Jajá. O torcedor conhece, sabe das dificuldades de um time que foi desmontado. O Corinthians é um time que se tornou vencedor, tem tradição, conseguiu grandes títulos nos últimos anos. Então o torcedor quer ver um Corinthians ganhador. E quando isso não acontece e o time também foi desmanchado, ele sabe que o treinador não pode fazer milagre, até porque recém chegou no Corinthians. Agora a cobrança em cima do Vadão, claro que vai ter que acontecer agora quando chegar nos reforços. Jair, Scheid, o Miller, enfim, o time tem um pouquinho mais de qualidade. Aí vai se exigir um pouquinho mais do Vadão, me parece uma coisa justa. 4-1 para o Bahia, 3 gols do Jajá contra o Flamengo, hein? Curitiba vai tentando a chegada ao ataque. Curitiba deu 2 ou 3 ataques, 3 ataques no segundo tempo, 3 ataques muito perigosos, mas usando o contra-ataque. Corinthians toma a iniciativa, o Curitiba busca na velocidade surpreender. Agora vai saindo com o Reginaldo. João Carlos fez o corte. Dinei. Fernando Baiano está no ataque. Dinei costuma enfiar umas bolas boas, ó. Essa aí é para o Fernando correr. No pique ele pode chegar antes do Luiz Carlos. Luiz Carlos chega tentando travar a ação do Fernando Baiano. O atacante do Corinthians consegue segurar a posse de bola, protegeu até que o Luiz Carlos esticou o pé esquerdo e bateu na bola. Kleber, o Lima que entrou, o nome dele, o primeiro nome é Hércules. Ele adotou o sobrenome e outro que adotou o sobrenome é o da Silva, que chama Cleonésio. O da Silva ficou mais popular com o da Silva em vez do Cleonésio. E o Lima, na história do Hércules, os caras iam querer que ele fosse super-herói, um deus mitológico. Aí tentando arrancar do time do Corinthians a abertura do Romeu para o André Luiz. Essa jogada é característica do André.
Esse grito, o Wilson, é do Vadão. Achou que foi falta, Arnaldo. Com razão. O André jogou do lado, o jogador do Curitiba botou o corpo na frente, veja. Olha, o jogador do Curitiba olha para o André, para o futebol americano. Falta que o juiz não marcou. Você acha que vai dar nota baixa pro Wilson? Foi o Hércules Lima que fez a falta. Na internet vai dar nota baixa para ele, Arnaldo César Coelho? Com certeza. Aí o time do Corinthians afastando esse perigo. Com o toque no meio do campo, o Curitiba erra. A torcida do Curitiba está irritada, não está gostando da atuação do time. O Corinthians vem embora, vai buscando a sua vitória. O reencontro corintiano com a vitória. A 1-1 o jogo. Domina Dinei. Para cima dele o Leonardo. Dinei faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai embora. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Brahma, refresca até pensamento. Toque de cabeça do Adilson. E o André vai de novo tentar colocar o Corinthians no campo de ataque, trabalhando mais uma vez com o zagueiro Adilson. Aí está Edson. Já já a gente vai mostrar para você o gol do Bahia, o quarto gol do Bahia do Jajá contra o Flamengo. Está 4-1. Goleada baiana para cima do Flamengo. Aí o erro do Maurício na saída de bola. Uma discussão entre ele e o Adilson. Quem errou? O Adilson que recuou ou o Maurício que passou mal? Olha o Curitiba chegando. João Carlos ergueu o pé, a bola sobrou para o Lima, bateu para o gol. O desvio do Maurício, bola para fora, escanteio. Bateu no gol o Lima e deu trabalho para o Maurício. Ela ia bem no canto direito. A torcida do Curitiba parece que agora acredita um pouco mais. E empolga um pouco mais. Vem o escanteio. Todo mundo se atirou meio estranho lá para a bola. O rebote ainda é da equipe paranaense. Essa bola para o Leandro foi uma bola muito forçada. E fica só o arremesso para a equipe de Curitiba. É habilidoso esse Leandro. Tentou a jogada e conseguiu jogar a bola entre as pernas do jogador do Corinthians. A falta foi marcada, a falta do Edson. Vira o jogo a torcida do Curitiba. Até agora é a do Corinthians que está cantando. Agora é a vez da torcida do Curitiba. Vem a bola para a área. A cabeçada não vai para o gol. O da Silva corre. Evita a saída. Mantém o time paranaense no ataque. Uma briga ali do Reginaldo com o Adilson. Pela bola, o Reginaldo tem pressa. O tempo vai passando, são quase 34 minutos. Tentou o Cris. E mais uma vez a galera do Curitiba está reclamando de pênalti. Está reclamando de um toque de mão. Isso vai dar assunto para o 0800. A gente não vai esclarecer a sua dúvida. Não tem replay. Então nós queremos que você ligue 0800 700 903 se você achou que foi pênalti do Edson. 0800 700 904 se você achou que não foi pênalti. Agora que eu quero ver se você é um bom juiz. O juiz disse que não foi pênalti não. Daqui a 3 minutinhos a gente esclarece a dúvida. E o Arnaldo disse se foi pênalti ou não, se o Wilson andou bem ou vai cair a nota dele. A torcida na hora se agitou, achando que houve o toque do Edson. Temos quase 35 minutos. Aliás, o torcedor do Curitiba está louco da vida com o árbitro, com o Wilson de Souza Mendonça. Vem aí o trabalho do Dinei. Ele busca o contra-ataque. Vai segurando a bola. Toca no meio. Ricardinho. Bola da direita para o Luiz Mário. Passou o Índio. Vem para o cruzamento. O desvio foi feito. Alivia a zaga do Curitiba. Jogo parado, falta para o Corinthians. A falta do Cris, que pede desculpa para o Edson na sequência. O Edson fica no chão. A gente tem tempo para ver o quarto gol do Bahia contra o Flamengo. Luiz Alfredo. Olha só a chance do quarto gol. Já tá lá, fintou. Mais um, mais outro. Gol!
E que gol fez o Jajá, hein? 3 gols dele, um do Jean para o Bahia e um gol do Denilson para a equipe do Flamengo, 4-1. E 6 minutos. Aí o da Silva dominando a bola. Rapidamente ele pega para o arremesso lateral. Boa jogada nas costas da defesa. Edson jogou para o alto. O Adilson não conseguiu aliviar. Briga por ela o Reginaldo. Consegue o toque. Pro Lima o cruzamento. Houve um desvio. O Adilson vai lá em cima. O time do Coritiba aperta. Vem o Williams. Bateu mal na bola e é só o tiro de meta. Daqui a pouco, logo depois do futebol, tem o Fantástico. Já. Você vai ter uma exclusiva entrevista com o maníaco do shopping, o estudante de medicina, que entrou numa sessão de cinema e metralhou a plateia. Você vai ter cenas que ninguém viu do programa No Limite, um encontro cara a cara com os 12 participantes. E também uma estreia no Fantástico Diário de uma vida real, histórias incríveis na vida de pessoas anônimas. Já, depois do futebol no Fantástico. O Corinthians vai mudar, vai entrar o atacante Gil. Aí o Gil preparado para a entrada, daqui a pouco a gente vai ter esclarecido o lance do pênalti, se o torcedor achou que foi pênalti ou não. Agora uma falta do Dinei, que puxou o Alexandre na hora do contra-ataque. É para o cartão amarelo, não é não? Mas ele vai embora, acabou se salvando. Mas era para cartão, independentemente dele sair ou não, né, Arnaldo? Claro, ele pode dar o cartão e agora é substituído. Errou em não dar cartão o árbitro Wilson. Bom, estamos encerrando aqui os telefonemas gratuitos do 0800 para dizer se houve ou não o pênalti do Edson, toque de mão do Edson naquele lance na área do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta do 0800 e vai tirar a dúvida. Aí a primeira jogada do Gil no time do Corinthians, uma bola mal passada para o Luiz Mário, ganha a equipe do Curitiba. E vem para o contra-ataque. O Curitiba parece um pouco mais solto agora. O jogo vai chegando ao seu final e o Curitiba vai tentando também com mais força, com mais vontade, o gol da vitória. Tá 1-1 o jogo e a falta cometida em cima do Leandro, a falta do Luiz Mário. Vamos ver os resultados apresentados pela pesquisa do 0800. Foi pênalti ou não foi? O torcedor diz sim, 54%. Não, 46%. Tudo bem, foi apertada, mas a maioria dos torcedores, estando no apito, botava a bola na marca e daria o pênalti. Houve um cartão amarelo para o Luiz Mário, jogador do Corinthians. E daqui a pouquinho, depois da cobrança dessa falta, as imagens que vão esclarecer se houve ou não o pênalti. A palavra do Arnaldo César Coelho. Aí vem a cobrança da falta. Ela foi para fora e escanteio. Só um pouquinho mais de suspense. Vai depois do escanteio. O torcedor marcou pênalti. O time do Coritiba vai crescendo no jogo. Fica um momento de perigo para o Corinthians. Momento de tensão para o torcedor do Corinthians, de expectativa para o torcedor do Coritiba. Lá vem a bola para a área. Bola afastada. Agora a chance do contra-ataque. Tenta botar na frente o Edson. Joga a bola no meio para o Ricardinho. Deu um giro, olhou para a esquerda, jogou para o Fernando, passou por ele e não chegou no Gil. Corinthians vai fazer mais uma modificação. Vai entrar o lateral esquerdo Kleber com a camisa número 6 e vai sair o André Luiz. A terceira alteração que vai fazer o técnico Oswaldo Alvarez. Já colocou o Luiz Mário no lugar do Pereira no intervalo e o Gil agora há pouco no lugar do Dinei. Aí saindo o André e entrando o Kleber. O Kleber estava com pressa para o André sair. Tem mais uma falta ao time do Coritiba. Já já a gente esclarece o lance do pênalti do Edson. O público do 0800 votou a favor da penalidade máxima, achando que foi pênalti.
contra o Corinthians. Vem o Leandro, ele já bateu uma falta direto com perigo para o goleiro. Vem o desvio! Maurício! Grande defesa, mais uma grande defesa do goleiro do Corinthians. Olha que toque sutil dando trabalho para o goleiro. Tem 1,80 m na altura oficial divulgada. Foi lá em cima para salvar. A bola está viva dentro da área do Corinthians. Agora um outro lance de reclamação. Bom, vamos primeiro esclarecer aquele primeiro do Edson. Vamos lá, temos a imagem. Houve o toque de mão, houve o pênalti do Edson ou não? Essa foi a jogada, ó. Arnaldo César Coelho. Não houve o pênalti, foi um lance casual. O jogador bate embaixo do braço dele, veja, embaixo do braço dele. Não é uma intenção deliberada de fazer o pênalti. Ela bate embaixo do braço dele e a regra diz que tem que ser, o jogador tem que botar a mão de forma deliberada, portanto, não houve o pênalti. E esse lance do Da Silva ali no fundo, esse deu para ver alguma coisa? O Da Silva se jogou para cavar o pênalti porque está usando o fator campo, ele quer ganhar no grito. Quase 42 minutos, daqui a pouco tem as notas da internet. Quem foi o melhor e o pior de Corinthians e Curitiba. Temos também as respostas sobre o Corinthians, se classifica ou não, quem foi a melhor contratação. Daqui a pouco a gente mostra tudo para você. Agora tem o ataque do Gil, tenta chegar no fundo. Vai para o lance, faz o cruzamento. A bola rebatida ainda é corintiana com o Edson. Chegou o Alexandre e tomou dele. Williams bota um pouco de velocidade. O juiz considerou normal a travada do Gil. Abertura lá na esquerda. E o Vitor vai saindo com o time do Curitiba. O Curitiba também não consegue acertar essa jogada. Aí o Adilson no meio do campo consegue limpar o lance. O time do Corinthians sai agora um pouco mais tímido. Bate aquele temor dos dois lados, né? Saio com tudo para fazer 2 a 1 ou fica um pouco guardado aqui para não levar o segundo? O Corinthians está saindo. Vem o Luiz Mário. A torcida quer vitória. Bola esticada na direita. Dominou o Fernando, tocou no Índio. Aparece o Luiz Mário. Não deu certo a jogada. O Romeu também fugia. Vem o Vitor, faz o corte. O arremesso é para a equipe do Corinthians. O Corinthians fica no campo de ataque com o Ricardinho. Aí o Curitiba domina a bola, o juiz marca a falta. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. Dominando o Kleber. Olha que boa jogada e o chute para fora. Vamos começar com as respostas da internet. Perguntamos, o Corinthians se classifica ou não para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange? Essa foi a pergunta. A resposta do público, sim, 35,3%, não, 64,7%. Desconfiado o torcedor. Perguntamos também, qual a melhor contratação feita pelo Corinthians? Miller, Jair, Scheid, Rogério? O que o torcedor achou? Qual a melhor contratação que a diretoria do Corinthians fez? Daqui a pouco tem a resposta. 2 minutos de acréscimo. Vamos até os 47. 1 a 1 no jogo. Passamos de 44 e 45 agora. O time do Corinthians tem a chance de mais um contra-ataque. Edson acabou não conseguindo a jogada. O Williams recupera, Da Silva domina. Vem o Curitiba. Esse é o Reginaldo Araújo. Ele e o Kleber. Cruzamento saiu. Tentando girar o Cris Maurício! Ó, herói no segundo tempo o Maurício, hein? Curitiba não chegou muito, mas quando chegou, o Maurício foi fundamental. No primeiro tempo ele defendeu uma bola de cabeça, muito difícil, firme, grande fase do Maurício. Vem de novo o time do Curitiba. Pode pintar mais um cruzamento para a área. Tá lá dentro o Luiz Carlos, consegue afastar a defesa do Corinthians. Bobeou o Luiz Mário, o Vitor bateu e bateu para fora. Vamos lá, vamos saber da torcida qual a melhor contratação feita pelo Corinthians. A resposta: Rogério 37,8, 34 o Miller, 19,9 o Scheid,
o 8,3 o de Jair e o Rogério acabou ficando. Uma opinião dividida ali com o Miller, mas o Rogério, ex-jogador do Palmeiras, sendo considerado o melhor reforço conquistado pelo Corinthians para a sequência da vida corintiana nesse ano 2000. Agora uma falta do João Carlos, ele pegou o da Silva. O Kleber, e o Coritiba está mantendo uma escrita. O resultado não é bom em casa, mas há 25 anos o Coritiba não perde para o Corinthians em jogos de campeonatos brasileiros. Bom, e vai ser expulso o João Carlos, Arnaldo. Claro, ele tinha cartão amarelo no primeiro tempo, aquele lance que ele peitou o juiz, e ele agora foi e deu um pontapé no Dacilo. Veja na repetição que ele vai com tudo e levanta a bola. Dacilo, tá justa a expulsão. Expulso de campo o João Carlos. O Corinthians vai ter aí 2 minutos com um jogador a menos. E o João Carlos está bravo. O Ricardinho está tentando segurar ali o João Carlos, que ele está nervoso. O América abre o placar contra o Santa Cruz em Minas. Guarani e Goiás estão empatando 0 a 0. Você está vendo e revendo o lance do João Carlos. O Guarani terminou o jogo do Guarani 0 a 0 contra o Goiás. No Fantástico você vai ver os gols da rodada, todos os lances da Copa João Avelange. E daqui a pouco a gente vai com as notas, os melhores e piores do jogo. João Carlos está expulso de campo. Nós já temos a votação dos melhores e piores na internet. Daqui a pouquinho. O João Carlos está saindo lentamente. Agora já está fazendo de pirraça, né, Arnaldo? Vai indo pelo fundo do campo a passos lentíssimos. É um desrespeito. E essa ameaça que ele fez ao árbitro, é uma pena que a impunidade no futebol brasileiro esteja fazendo que os jogadores estejam mal acostumados. Isso não dá em nada. Os jogadores que foram expulsos da primeira rodada desse campeonato estão sendo julgados agora. O João Carlos, com certeza, vai suspenso um jogo. Na outra rodada já está jogando. E quem sabe nem será julgado ainda este ano. Se arrisca uma nota para o árbitro, você acha que o internauta vai dar que nota para o Wilson de Souza Mendonça? O internauta vai dar 3. Eu vou dar 4. É? Daqui a pouco a gente confere. O jogo vai chegando ao seu final. Vamos conferir as notas. Vamos ver, ó. O melhor e o pior de cada time. Agora, segundo o internauta ligado na Globo. O pior do Coritiba é o Cris, coitado, 4,8. E o melhor é o Alexandre, com 6. No Corinthians, quem será que foi o pior? Quem será que foi o melhor? Romeu, 3,8. E o melhor, Ricardinho, 6,3. E o árbitro? A nota do árbitro foi 4, Arnaldo César Coelho. A torcida concordou com você e deu 4 para o Wilson de Souza Mendonça. Geralmente os internautas são muito rigorosos em relação à arbitragem. Vamos passando de 48 e 50. O cruzamento foi para fora, é escanteio. Esse 1 a 1 tá ficando bom, Falcão? Como resultado, como resumo do que foi o jogo? Olha, bom jogo, muito movimentado. Os dois times preocupados pela vitória, saindo para o jogo. Houve muito nervosismo, mas de qualquer maneira, um bom jogo. Apita o Wilson de Souza Mendonça, fim de jogo. 1 para o Coritiba, 1 para o Corinthians. O Corinthians segue 8 jogos sem vencer. E a gente acompanha agora o final de Bahia. Lá em Curitiba terminou 1 a 1, Coritiba e Corinthians. E aqui acabou também 4 a 1. Vitória do Bahia em cima do Flamengo. O América ganhou.